Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós faremos a leitura até o versículo 9. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre este tema, quando Jesus vira a mesa da nossa história. Todos vocês têm ciência de que o propósito de João, ao escrever este evangelho, foi mostrar a divindade de Jesus Cristo. Ele já escreveu este evangelho no final do primeiro século, quando os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. Ele escreveu este evangelho quando os outros evangelhos, chamados sinóticos, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. E ele escreveu este evangelho porque a fé cristã estava sendo frontalmente atacada por uma perigosa heresia que graçou na igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. E por influência do pensamento grego, as pessoas naquela época não acreditavam que Jesus pudesse ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque para eles a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam que Jesus pudesse ser homem, tendo um corpo físico, tangível, material, e ser bom. E se ele não podia ser bom, então não podia ser Deus. Então negavam esta verdade central, este pilar central, esta cláusula pétrea da fé cristã. Então João escreve este evangelho para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Ele adota 2 estratégias para provar a sua tese. Ele prova que Jesus Cristo é Deus, primeiro, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. E João elenca no seu evangelho 7 afirmações categóricas, insofismáveis, para provar a divindade de Cristo. Quando Jesus assume a própria identidade do Deus Jeová, do Deus Javé, do Velho Testamento, sendo ele o grande eu sou. E neste evangelho Jesus vai afirmar 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor,
eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas também João vai, neste evangelho, provar a divindade de Cristo, adotando uma outra metodologia. Ele é Deus, não apenas porque tem os mesmos atributos de Deus, ele é Deus porque ele também realiza as mesmas obras de Deus. E João faz questão de trazer ao registro, no seu evangelho, no final do evangelho, que Jesus fez muitos outros sinais, muitos outros. Mas estes foram registrados para que possamos crer que Ele é o Filho de Deus, e que se crermos nele, nós temos a vida eterna. Ele chega a afirmar no último versículo deste livro, deste evangelho, numa linguagem hiperbólica, que se tudo que Jesus Cristo fez fosse registrado, no mundo não caberiam os livros. Mas João, da mesma maneira que elenca 7 declarações de Jesus eu sou, ele relata 7 milagres de Jesus. Ele transformou a água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele curou o paralítico, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre o mar, ele curou o cego de nascença e ele ressuscitou Lázaro. Este milagre, portanto, é o terceiro milagre que Jesus realiza. João opta pela palavra sinal, em vez de milagre, porque João entendia que os milagres eram apenas uma forma de Jesus revelar a sua divindade. Por trás deste milagre havia uma verdade espiritual que deveria ser enfatizada. E aqui, nesse terceiro milagre, no texto que lemos, diz a Bíblia que houve uma festa dos judeus. O texto não diz que festa era esta. Haviam várias festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Provavelmente esta era a festa dos tabernáculos, onde o povo ia para Jerusalém em caravanas das aldeias, das cidades, das vilas. E em cabanas improvisadas ficavam ali uma semana inteira, celebrando, cantando, recordando as bênçãos de Deus, especialmente das colheitas. E então, como Jesus era um judeu, e como Jesus veio para cumprir a lei, assim como os judeus faziam, ele também fazia. Ele ia às festas. Mas é curioso que Jesus, ao chegar nessa festa, num ambiente de alegria, de festejo, de celebração, ele deixa a festa, e diz o texto, que ele vai para um local chamado em hebraico Betesda. E a palavra Betesda literalmente significa casa de misericórdia. Não sei se vem daí a inspiração para botar em tantos hospitais esse nome, casa de misericórdia. Mas somos informados que ali havia, neste local, 5 pavilhões. E quando você visita Jerusalém hoje, talvez é um dos locais mais visitados e onde se descobriu as ruínas mais claras da grandeza deste local. E é curioso que João nos informa que jazia ali, não alguns, não poucos ou nem mesmo muitos, mas havia ali uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos. Mas não eram enfermos que estavam ali por um período de tratamento e depois de curados, restabelecidos, retornariam à sua casa recebendo alta. Mas era uma multidão de enfermos de problemas irreversíveis, irremediáveis, que a medicina da época e nem de hoje tem capacidade de resolver, porque estavam ali cegos, coxos e paralíticos. E diz a Escritura que Jesus chega nesse local e no versículo 4 somos informados que havia um fenômeno ali e não há consenso entre os estudiosos se esse fenômeno era apenas uma crendice ou se de fato acontecia alguma coisa
fora da naturalidade ou da normalidade dos fatos, mas havia uma crença de que naquele tanque um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que pulava na água agitada era curado ou sarava de qualquer doença que tivesse. Vale destacar que as pessoas ainda hoje são atraídas, ou se reúnem, ou se aglomeram ao redor de tudo aquilo que possa lhes trazer uma esperança. O curioso é que Jesus chega nesse lugar. Isso me marca porque Jesus, mesmo celebrando com os que celebram e se alegrando com os que se alegram, e estando presente conosco nas nossas festas de alegria e gratidão e celebração da vida, Ele está presente com aqueles que sofrem. Ele vai ao encontro daqueles que estão com a alma doente, com a esperança morta, com as emoções amassadas, com o corpo fuzilado pela dor, rendidos talvez ao pleno desespero. O texto nos informa ainda que estava ali um homem, versículo 5, enfermo havia 38 anos. É uma vida. E eu fico imaginando que um cidadão passar 38 anos talvez numa maca, ou numa esteira, ou numa cama mal cheirosa. Eu imagino esse homem com a esperança morta. E dentro da perspectiva dele, ele nunca tinha chance de ser curado, porque por ser paralítico, por ser coxo, por não poder se locomover, não poder andar, ele não tinha chance de pular nessa água agitada, na frente de qualquer outra pessoa. E diz a Escritura ainda, no verso 6, que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E aqui algumas coisas eu quero destacar, antes de entrar mais propriamente na exposição desse texto. Esse homem não vê Jesus, esse homem é visto por Jesus. Esse homem não pede nada para Jesus. Aliás, ele nem tem consciência que Jesus está ali. Aliás, mesmo depois de curado, ele não sabe quem é Jesus. Este homem talvez seja a maquete da tragédia, o emblema do desespero, o símbolo do impossível. Talvez Jesus veja e aborde este homem porque tinha uma multidão de enfermos. E não consta o texto que Jesus abordou os demais da multidão, e não consta o texto que Jesus curou outros da multidão, mas consta o texto que Jesus aborda este homem. Jesus não exigiu fé, Jesus não exigiu qualquer postura dele, Jesus apenas o vê, e Jesus sabe. Então eu quero dizer para você, fazendo uma breve aplicação, eu não sei qual é o quadro que você vive. É claro, bendito seja Deus, nós não estamos na mesma condição desse homem. Nós não viemos arrastados para cá, nós viemos andando para cá. Mas é bem verdade que há problemas, irmãos, há doenças que não são apenas físicas. Aliás, conforme o relato, este homem estava enfermo há 38 anos e tinha por trás uma causa espiritual. Este homem havia pecado na sua juventude e não sabemos exatamente quais as consequências desse pecado da sua juventude, mas Jesus o aborda e diz: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Jesus parece dizer ou fazer uma relação entre a doença dele e o passado dele. Há muitas doenças que nos atingem, meus irmãos, que talvez não são físicas, talvez são psicológicas, talvez são emocionais,
talvez até algumas feridas da alma que não estão expostas, que não são vistas, que não aparecem num exame meticuloso de uma tomografia computadorizada, mas que o Senhor Jesus está aqui nesta noite e é capaz de diagnosticar na sua vida e na minha vida. E não importa a gravidade do problema, não importa quanto tempo tem o problema, não importa quão frustrado você já esteja na busca de solução, ou não importa quão desamparado você esteja, como aquele homem disse, eu não tenho ninguém. Aquele que pode virar a mesa da sua história está aqui nesta noite. E ele está fazendo uma pergunta para você. Você quer ser curado? Você quer ter uma virada de mesa? Você quer hoje experimentar algo extraordinário? Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que o Senhor Jesus está interessado. E o texto no verso 6 nos diz que vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Eu quero dizer a você que Jesus está aqui e Ele tem o diagnóstico da sua vida em suas mãos. Ele sabe quem é você, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe por que você está aqui, Ele sabe como você está, Ele sabe os dramas que você tem vivido até hoje. Ele é o médico não só onipotente, Ele é o médico onisciente. Ele sabe. Ele conhece aqueles dramas que você tem, talvez lá da sua infância, talvez lá da sua adolescência, talvez lá da sua juventude, que você nunca abriu para ninguém, que você nunca destravou esse cofre, você nunca abriu as gavetas secretas das suas emoções, você nunca trouxe à tona aquilo que estava escondido, e o Senhor, que é onipotente, onisciente, está aqui dizendo o seguinte: eu sei, eu conheço, e sei há quanto tempo você está vivendo nesse drama. E agora, o Senhor Jesus Cristo vai abordar esse homem, e eu queria que você pudesse olhar comigo. A pergunta é essa: você quer ser curado? A resposta desse homem parece incompreensível para nós. Primeiramente porque parece óbvia demais a pergunta para um homem que está enfermo há 38 anos, você quer ser curado? Não parece clara demais, simples demais, óbvia demais essa pergunta? Mas por que Jesus faz essa pergunta? Será que Jesus não sabia o que estava no coração dele? Se Jesus sabia que estava tanto tempo assim, será que Jesus não sabia mais? Por que a pergunta? Há perguntas que Jesus faz, registrada nos evangelhos, Ele não faz porque Ele está precisando da informação. Como lá no mar da Galileia, Jesus perguntou lá em João 21, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus sabia que eles não tinham pegado nada aquela noite. Por que ele faz a pergunta? A pergunta não tem a ver com Jesus, tem a ver com as pessoas que são interrogadas. Você quer ser curado? Não é que Jesus está querendo saber se você quer, não quer. Jesus está fazendo essa pergunta porque Ele quer aprofundar mais no problema. Jesus quer que você entenda melhor o seu diagnóstico. Jesus quer que você pare um pouquinho mais, para entrar um pouco mais profundo nos dramas que você está vivendo, para você não mascarar os diagnósticos da sua própria alma. E o homem responde com uma pergunta um pouco evasiva, porque diante de uma pergunta direta, esperaria uma resposta direta, e a resposta seria: quero, ou não quero. Queres ser curado? Mas o homem não responde nem quero, nem não quero. O homem responde: eu não tenho ninguém. Quando esse homem diz eu não tenho ninguém,
ele deixa transbordar da sua alma um outro problema, que precisava ser tratado. Porque às vezes, meus irmãos, nós não revelamos, nós não trazemos à tona, nós não deixamos vazar as verdadeiras causas, os problemas que nos afligem. As pessoas só veem as consequências, mas não veem as causas, só veem os sintomas, mas não veem as causas dos sintomas da doença. Quando este homem diz eu não tenho ninguém, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não só sou paralítico não, eu não só estou coxo só não, eu não só estou aqui há 38 anos não, eu estou completamente abandonado. Meus amigos me deixaram, minha família não se importa mais. Eu estou aqui abandonado à minha própria sorte. E talvez, dos dramas da vida, não tem nenhum mais grave do que se sentir um monturo, um zero à esquerda, na expressão bem brasileira, um João ninguém, alguém que ninguém se importa. Vocês se lembram quando Neemias pergunta para seu irmão Anani acerca de Jerusalém, como é que estão os que ficaram lá? E ele respondeu: as portas estão queimadas a fogo, os muros estão quebrados, eles estão em grande miséria e desprezo. Eu vou lhe dizer que desprezo é pior que grande miséria. Você não ter dinheiro, você não ter saúde, você não ter recursos é uma coisa. Agora, você não ter dinheiro, recursos, saúde e não ter ninguém que se importa é pior ainda. Esse homem traz à tona os dramas da alma. Esse homem tem que espremer o pus emocional. Ele tem que arrancar as farpas que estão azedando a alma. E o Senhor, que é o médico onipotente, onisciente, está aqui hoje querendo tratar da sua alma. Mas aqui tem 3 coisas que agora eu passo a destacar. Primeiramente, uma pergunta maravilhosa: queres ser curado? Irmãos amados, que pergunta impressionante. Porque Jesus não pergunta para esse homem assim: há quanto tempo você está sofrendo? Quão grave é o seu problema? Quem já tratou de você? Aonde você buscou ajuda e não encontrou resposta? Ou, será que tem jeito para o seu problema? Não, você está doente há tempo demais, não tem mais jeito. Os evangelhos relatam sempre casos, irmãos, às vezes comuns, às vezes absolutamente incomuns, de problemas que não tinha mais jeito, não tinha mais saída. E ele está fazendo essa pergunta a você, não está perguntando se você sofre há tanto tempo, ou se você já desistiu, ou se você tem um problema insolúvel, ou se o seu problema não tem mais solução humana. Ele não está perguntando isso. Não importa a causa, não importa a gravidade, não importa as desastradas consequências do seu problema, não importa quão desesperançado você esteja, não importa quantas tentativas fracassadas você já teve, essa não é a pergunta é: você quer ser curado? Primeiro, é uma doença que não tem cura, a não ser que Jesus põe a mão. É o perdão dos pecados. Só Ele pode perdoar pecados. Há alguns dramas na vida, irmãos, que são frutos naturais de vivermos no mundo caído, de sermos filhos de Adão, uma natureza caída. Há outros problemas que é fruto da conjuntura em que vivemos. Há doenças que estão aí, e você contrai sem saber que contraiu, é um vírus, é uma bactéria. Mas há outras doenças, como nesse caso deste homem, conforme está relatado no verso 14,
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, que é consequência de um estilo de vida que se viveu, ou de práticas que se teve lá no passado, de escolhas erradas. E hoje, quando Jesus pergunta assim, você quer ser curado? Jesus está querendo passar uma esponja, uma borracha, e limpar esse passado, e curar esse passado, e curar as memórias amargas, e curar as reminiscências, e fazer uma limpeza no porão da alma, e fazer uma faxina em todos esses corredores escuros da sua vida, limpar as gavetas secretas do seu consciente, do seu inconsciente, e fazer uma obra completa de purificação. Você quer ser curado? O que prende você ainda hoje? Quantas pessoas que sofrem ainda hoje porque sofreram um abuso lá na infância? Porque escutaram a palavra do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da mulher, do sogro, da sogra, do vizinho, do patrão, do professor, da professora, que não ficou bem digerida na alma e carrega esse fardo. Jesus está aqui hoje e perguntando a você, você quer ser curado? Mas diante de uma pergunta maravilhosa, vem em seguida uma ordem maravilhosa. E a ordem maravilhosa de Jesus está aí, confira comigo, no verso de número 8. Então lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. É curioso que se a pergunta é óbvia demais, queres ser curado? A ordem parece absurda demais. Porque na verdade tudo que um paralítico sempre quis fazer, pressupõe, na vida, é levantar e andar. É tudo que ele não consegue. Mas é maravilhoso também entender que o Jesus que dá ordem é o Jesus que dá poder para que a ordem se cumpra. Me permita ilustrar de duas maneiras. Lá em Cafarnaum, tinha uma sinagoga. Cafarnaum era a cidade que Jesus escolheu para morar, era o seu quartel-general, de onde ele saía e voltava nas suas viagens, e talvez o local que mais escutou Jesus foi lá na sinagoga de Cafarnaum. E um dia de sábado, congregação reunida, a sinagoga cheia, entra um homem. Parece até que ele queria ficar incógnito, sem holofotes. Este homem tinha a mão direita mirrada, o braço seco. E Jesus disse para ele assim, fica de pé. Vem para o meio, estenda a mão. Bom, mas um homem de mão seca não consegue estender a mão. O cérebro dá ordem, mas o elemento está seco. Não tem conexão entre o cérebro e o elemento seco. Mas quando Jesus dá ordem, ele dá o poder para que a ordem se cumpra. E o braço seco recebe vida, recebe força, recebe cura, e o homem estende a mão. Jesus chega lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, e entendendo que o túmulo de Lázaro é diferente dos nossos túmulos, não é cavar um buraco de 7 palmos no chão. Até hoje você pode visitar o túmulo de Lázaro, é escavado em rocha, e você desce alguns degraus, como você pode hoje também visitar o túmulo de Jesus, cavado em rocha. E Lázaro estava morto há 4 dias. Nas palavras de Marta, já cheirava mal. E Jesus chega na boca do túmulo e pergunta, e diz assim, Lázaro, vem para fora. Quem dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. E o morto escuta a voz de Jesus. E Lázaro recebe vida e sai do túmulo.
Jesus está dando uma ordem para o paralítico de Betesda: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquilo que lhe fora impossível 38 anos, agora torna-se possível, e Jesus vira a mesa da sua história, e ele se levanta curado. Eu posso estar equivocado, e nós temos tantos médicos aqui presentes, mas salvo o melhor juízo, mesmo que um homem que esteve 38 anos paralítico fosse curado agora, ele teria dificuldade de andar. E deveria fazer certamente várias sessões de fisioterapia antes de tonificar os seus músculos. Mas o homem se levanta, o homem toma o seu leito e o homem anda. O que faz o diagnóstico, o que faz a pergunta também dá uma ordem. É hora de você se levantar. Talvez você que está prostrado há tanto tempo, sem ânimo, sem esperança, com problemas insolúveis, talvez com uma sentença de fracasso, e Jesus está aqui hoje, Ele é o mesmo, e Ele está dando essa ordem para você: levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas esse texto não apenas mostra uma pergunta maravilhosa e uma ordem maravilhosa, mas esse texto também nos apresenta, em terceiro lugar, um resultado maravilhoso, porque o verso 9 nos informa assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando leito, pôs-se a andar, e que ele dia era sábado. Chama a sua atenção para o termo imediatamente. Segundo, chama a sua atenção para a expressão: o homem se viu curado. Não tem cena, não tem teatro aqui não. Não tem aqui uma cura declarada, mas não verificada, experimentada. Tem muitos curandeiros hoje que declaram a pessoa curada e ela não está curada de coisa nenhuma. Fazem propaganda falsa. São camelôs da fé. Os milagres que Jesus operou eram milagres de verdade, completos, cabais, públicos, verificáveis. O homem se viu imediatamente curado. Em outras palavras, a cura não é aparente, é real. É imediata e não vem em doses homeopáticas, é cabal e completa. Eu quero dizer a você nesta noite que aquele que pode virar a mesa da sua história está aqui, e hoje mesmo você pode ser perdoado. As correntes podem ser quebradas, as amarras podem ser desatadas, o cativeiro pode ser rompido, e você pode sair daqui hoje perdoado, salvo, liberto, transformado pelo poder de Jesus. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Você quer ser curado? Você quer hoje experimentar o poder transformador de Jesus na sua vida? Eu quero convidar você para fechar seus olhos, curvar sua fronte e colocar a sua vida diante de Deus. E o Senhor Jesus hoje pergunta a você, porque a sua palavra é a própria voz do nosso glorioso Redentor. Quando a Bíblia é lida e quando a Bíblia é exposta, é o próprio Deus falando.
é a virtude do Todo-Poderoso Deus. Os mesmos efeitos, o mesmo poder. E Ele está hoje olhando para você, sabendo há quanto tempo você está enfrentando esse problema, essa dor. Sabendo como você se sente. E fazendo esta pergunta pessoalmente a você, no meio de uma multidão, a pergunta é para você. Você quer ser curado? Então levante-se. E a resposta de Deus é esta: imediatamente, o homem se viu curado e pôs-se a andar. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu apliques a tua palavra ao meu coração, ao coração de cada homem e mulher, cada jovem, cada criança que entrou aqui hoje. Deus, nós não conhecemos nem a nós mesmos direito. As pessoas não nos conhecem direito. Há dramas na nossa vida que nós nem sabemos diagnosticar direito. Há lutas na nossa alma, Deus, que precisam ser tratadas, curadas, resolvidas nesta noite. E eu te peço, no poderoso nome de Jesus, que tu apliques a tua palavra a cada coração. Que haja uma virada de mesa na nossa história. Que haja uma mudança radical na nossa história. Que haja uma cura profunda na nossa vida nesta noite. Para que saiamos daqui cônscios de que Jesus é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente o mesmo. Bendito é o teu nome. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.